Você que acompanha os meus vídeos sabe que eu gosto muito da classe de ativos de fundos imobiliários. Mas será que os fundos imobiliários vão continuar sendo uma boa classe de ativos para a gente continuar investindo? Eu separei aqui algumas coisas nesse vídeo interessante para a gente dar uma analisada. E realmente o intuito desse vídeo é te prestar o maior número de informações possíveis, já que eu tenho recebido muitas perguntas de muitas pessoas com relação a Bruno, e se ano que vem a bolsa cair? E o que pode acontecer? E eu tô com medo. Então assim, eu resolvi gravar esse vídeo te mostrando o que pode acontecer com a classe de ativos de fundos imobiliários. É muito difícil a gente prever realmente o que pode acontecer, mas o que a gente pode fazer é olhar para o passado e tentar tirar alguma coisa de ensinamento. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Meu nome é Bruno, esse é o canal Investe Financeiro. Aqui eu falo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos, renda passiva, bolsa de valores, liberdade financeira. E nesse vídeo eu vou te falar quais os motivos que eu ainda acho que a classe de ativos de fundos imobiliários é uma ótima classe de ativos para você investir. Bom, pessoal, então para a gente não enrolar muito o vídeo, o que acontece? As pessoas estão com medo, as pessoas realmente estão receosas aí com o novo governo que vai entrar. Tem gente aí pensando que talvez aconteça alguma coisa, mas eu acho sinceramente que não vai acontecer nada e que nós vamos ter aí o Lula governando o nosso país pelos próximos 4 anos. E isso tá deixando muitas pessoas com medo, essa aqui é a verdade. Mas eu vou te mostrar aqui que se você souber analisar e se você tiver as informações corretas na sua mão, você, deixando o medo de lado, deixando o sentimento de lado, você vai sempre tomar as melhores decisões. Então vamos lá para a tela do meu computador, que eu quero começar te mostrando como que foi o ciclo da bolsa com os presidentes do Brasil. Vamos lá que eu vou te mostrar. Então aqui, pessoal, eu puxei uma matéria de 2008, tá? A matéria aqui de 2008, a Bolsa de Valores e os mandatos presidenciais. Então o que a gente pode observar aqui? A figura está um pouco pequena, mas eu acho que você consegue enxergar. No primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique, a bolsa valorizou 8%. Durante o governo, ela teve uma alta aqui, né? Ela teve uma baixa de mais ou menos, acho que uns 20%. Depois teve uma alta que passou de 100% e depois ela fechou ali nos 8% positivo. No segundo governo, olha só, a bolsa subiu quase 100% de novo, deve ter subido aqui uns 80% no topo, né, do segundo governo dele, e fechou em menos 56%, ó, lá embaixo. E aí entra o Lula na história. Então, olha só, aqui a gente já tem a primeira lição. Olha só aonde o Lula assumiu o governo. A nossa bolsa estava a 56% negativo. Cara, qualquer coisa que acontecesse ia melhorar a situação econômica do país. Qualquer coisa. Não teve, a não ser que o da Dilma, que a gente vai ver mais pra frente, que foi menos 61%, mas nenhum outro governo teve uma baixa tão alta quanto o final do segundo governo do Fernando Henrique. Então o que aconteceu? O Lula se beneficiou de duas coisas. Uma de ter pego a bolsa lá embaixo, quando ele assumiu o governo, e a segunda foi que ele surfou uma alta das commodities. As commodities no mundo inteiro, petróleo, minério de ferro, valorizaram muito, porque elas não são cotadas, né? Elas não são negociadas nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, são negociadas na China. E todas as nações, inclusive as emergentes, conseguiram crescer muito. Então, por exemplo, a Venezuela, que tinha muita exportação de petróleo, cresceu muito naquela época. O Brasil surfou essa onda mesmo com o governo sendo um governo de esquerda. E olha o que aconteceu. Mais 447% aí de alta no primeiro governo do Lula. Já o segundo governo não foi tão bom assim, mas mesmo assim valorizou 40%. No início chegou a valorizar quase 100%, depois caiu aqui acho que uns 40%, depois fechou lá nos 40%, né? E aí a gente tem a Dilma, que realmente foi um desastre em todos os sentidos. A gente teve uma desvalorização nos dois governos dela, uma de 61% no primeiro, a segunda de 10% no segundo. E o Temer, que ficou meio mandato ali, né? Porque a Dilma tinha sido impeachmentada, acho que foi 1 ano e meio, 2 anos de governo, deixou a bolsa ali meio que estável, 1%. Então, olha só, qual é a lição que a gente tira disso? Se a gente for observar, nós tivemos mais períodos de quedas do que períodos de alta. Nós tivemos 4 governos onde a nossa bolsa caiu e 3 governos, sendo que 2 foram do Lula, onde a bolsa subiu. Então, o que acontece? Não tem como a gente saber o que vai acontecer. Por essa foto, por esse retrato, muito provavelmente a bolsa vai subir. É o que a gente tem de dados do passado. Porém, todavia, entretanto, a gente já sabe quem é essa figura do Lula.
Então pode ser que o mercado não suba tanto quanto subiu nos outros 2 governos dele. A gente não tem como saber. A única coisa que a gente sabe é o seguinte, que a gente tem que estar atento a se aproveitar exatamente desses momentos de baixa que a Bolsa nos proporciona. Porque imagina o cara que pegou ações aqui, ó, 1 ano, 2 anos antes do Lula entrar. Esse cara ganhou muito mais do que 447%. Esse cara valorizou uns 1000%, 1500%, porque só daqui para cá já é, sei lá, uns 200, 300%. Então, dependendo das ações que você pegou, né, das empresas que você fez, ali os seus aportes, você valorizou muito. Mas eu tô falando de bolsa, eu tô falando do aspecto político e um aspecto geral. Eu quero que você entenda o seguinte, aqui é o gráfico do Ibov, né? Então a gente percebe que, entendendo o cenário anterior, a gente tem um gráfico do Ibov, que é o da nossa bolsa, ó, numa longuíssima de longo prazo. A gente tem algumas retrações, ó, retrai, sobe, sobe, retraiu na pandemia, subiu. Agora nós estamos fazendo o quê? Retraindo de novo. O que pode acontecer? A gente pode ser que a retraia mais, mas vai chegar uma hora que esse negócio vai subir de novo. É fato, tá? Esse é o gráfico do Ibov. Vamos ver o gráfico do IFIX, que é o nosso assunto do nosso vídeo. Fundos imobiliários. O IFIX é como se fosse o Ibov dos fundos imobiliários. Olha o que está acontecendo. Também está retraindo. A gente tem uma retração aqui no curto prazo. A gente teve uma retração ali em 2020, ó, pesada, aqui em 2020, que foi durante a pandemia. Mas depois nós subimos quase que tudo, né? Nós chegamos no topo e agora nós estamos retraindo de novo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos, se a gente pegar do topo até onde nós estamos hoje, quer dizer que nós estamos 12% mais barato. Então, você que está comprando fundo imobiliário hoje, como eu estou comprando, você está comprando, em média, a maioria dos fundos muito mais barato do que eles já estiveram um dia. E aí você pode se perguntar assim, mas Bruno, o que você vê de bom nos fundos? Olha, muitas coisas, mas a principal, de verdade, o que você tem que olhar para o fundo imobiliário, além do setor, além se ele tem uma boa gestão, além de que você pode comprar e vender a hora que você quiser, os fundos imobiliários, eles têm uma característica que são inerentes a ele, que é o repasse de 95% de todo o lucro mensal que eles têm para os cotistas. Então eu uso a minha carteira de fundos imobiliários não é para valorizar. Eu estou pouco importando se isso vai cair, se isso vai subir, se isso vai cair, se isso vai subir. De verdade, eu estou pouco me importando. O que eu me importo é se esses fundos imobiliários que eu estou comprando, eles vão continuar a me pagar a dividendos independente do que aconteça. Independente de governo, independente de crise, independente, sei lá, de qualquer outra coisa que não esteja no meu controle. E aí eu separei 3 fundos imobiliários aqui para a gente dar uma olhada. O primeiro deles é o MXRF11. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para cima, só para a gente dar uma olhada aqui, ó. Ele tem uma liquidez diária de mais de 308 mil negociações, um dividend yield mensal de 0,80, patrimônio líquido de mais de 2 bi, valor patrimonial de R$10 e 10,20, né? Estamos num PVP abaixo do valor patrimonial, uma rentabilidade ao mês aí negativa de 1,75. Então, quando eu observo isso daqui, eu já vejo que eu estou pagando mais barato, porque se o patrimônio dele é 10,20 e a cota tá 10, opa, eu já estou pagando mais barato. E aí, como eu falei lá atrás, eu quero saber como que foi que esse fundo se comportou nos pagamentos de proventos, porque quanto mais isso aqui cair, aliás, isso aqui cair, ó, isso aqui cair, mais eu vou me beneficiar, porque o histórico do fundo me diz que desde 2012, maio de 2012, então olha só, nós enfrentamos lá Lula, Dilma, Temer, não é verdade? Então, procura algum mês aqui e vê se esse fundo deixou de pagar algum mês. Teve um mês aqui que ele pagou bem pouco, né? Pagou 2 centavos. Mas todos os outros meses, a gente traçar uma mediana aqui, ó, ficou em média de 8 centavos. Então a gente teve mês que pagamos 15, teve mês que pagou 12, teve mês que pagou 6, teve mês que pagou 7, teve mês que voltou a pagar 12. Não importa. O que importa é que eu analisei, vi que esse fundo é bom e quando eu olhei para os dividendos, ele passou por todas as crises, me dando receita, me dando renda passiva. E aí a gente vem para outro fundo imobiliário, o Kinea, né? O Kinea é um fundo muito grande. Quando a gente olha aqui, é o KNRI, né? Olha a liquidez diária dele, mais de 10 mil negociações, rendimento de 0,90, um yield de 0,64. Não é tão alto quanto o MXRF11, mas ainda assim é um bom yield. Patrimônio ao mês, tá? Isso aqui é ao mês. Patrimônio líquido de quase 4 bi. Olha só isso aqui, pessoal. Valor patrimonial de 160 e a cota custando 139. Então nós temos um PVP de 0,87. Estamos comprando esse fundo a 13% mais barato.
E aí quando eu olho para os rendimentos desse fundo, o que que me diz? Tivemos um mês apenas aqui, se a gente contar com esse dezembro de 2010, dezembro de 2010 e janeiro de 2015. Todos os outros meses, se nós traçarmos uma mediana, ele paga em torno de 70 centavos. Teve mês que pagou 80, teve mês que pagou 90, teve mês que pagou 60. Mas olha no longo prazo, se você vai acumulando as cotas desses fundos, o que pode acontecer com a sua renda. E para finalizar, eu sei que tá já um pouco longo o vídeo, mas eu separei um fundo de shopping, bem conhecido também, o ABCP11. É um fundo que tem vários shoppings. E o que acontece? Por que eu peguei um fundo de shopping? Porque eu sei que shopping foi um dos setores que mais foi atingido na pandemia. Realmente os shoppings ficaram fechados. Então se a gente tiver uma referência do pior que pode acontecer, que eu acho que não vai ser nem perto do que aconteceu na pandemia, a gente pode pegar esse exemplo aqui de um fundo imobiliário de shopping. E olha só, liquidez diária de mais de 2.500 negociações, último rendimento de 60 centavos, yield de 0,91, 0,81, 1,1 bi de patrimônio. Temos então o valor patrimonial de R$ 91. Atenta para isso daqui. O valor patrimonial do ABCP11 de R$ 91 e ele está custando 69. Nós estamos com 25% de desconto nessa cota. É isso que você, investidor de longo prazo, tem que observar. É isso que você tem que se preocupar. Não é com Lula, não é com o governo. Não estou dizendo que você não tem que prestar atenção nisso. Tem também para a gente não votar erroneamente mais para frente. Mas o que eu quero que você entenda é que as suas finanças, os seus investimentos, só você pode controlar. E quando você acha um negócio desse, que paga 0,81 ao mês, com um PVP de 0,75, te dando 25% de desconto, você não pode deixar passar essa oportunidade, tá? E aí, olha só, a gente vem então para os rendimentos. Então a gente pega, olha, esse fundo é mais antigo ainda. O ABCP11 começou lá em 2004, março de 2004. Então a gente tem até mais histórico do que os outros, de um setor que realmente sofreu. E quando a gente olha para cá, a gente vê dois gaps, né? A gente vê aqui, ó, início de 2020, e um mesinho aqui, eu acho que no início ou no final de 2020 ou no início de 2021. Aqui eu acho que foram 3 meses sem pagar, e aqui eu acho que foi um mês só. E você repara que aqui também teve um dividendo bem baixo, aqui também teve um dividendo bem baixo, né? E se nós pegarmos, sei lá, talvez esse e esse. Mas olha só o que eu quero que você entenda. Desde 2004, nós tivemos aí 5 eventos só que esse fundo ou pagou pouco ou nada de dividendos. Apenas 2 eventos onde ele não pagou nada e outros 3 eventos onde ele pagou menos. E aí quando a gente observa de verdade esse gráfico, no longo prazo ele está fazendo o quê? Ele está subindo. Então ele saiu de 2004 lá em torno de 20 centavos, para 2022 está pagando 50 de média, 40, 50. Então ele mais que dobrou o rendimento dele em talvez 15 anos. Ah, Bruno, mas isso é pouco. É pouco se você pensa que você vai comprar R$100 hoje, esses R$100 vai virar 500 mil daqui 20 anos. Realmente não vai. Agora, se você bota 100 esse mês, 100 mês que vem, 200 no outro mês, quer 300 no outro, aí você vai perceber que já vai cair rendimento desse negócio aqui, que você vai conseguir comprar mais cotas. E isso vai virando uma bola de neve. E daqui, quando você percebe que você está investindo 10, 15, 20 anos, você está com uma renda passiva vinda de fundos imobiliários que paga todas as suas contas. Então, pessoal, sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas era preciso eu te mostrar que, sim, para mim, na minha opinião, as classes de fundos imobiliários vão continuar sendo uma ótima opção para você investir, independente do que aconteça. Você viu aqui, a gente analisou o gráfico histórico dos governos, como a bolsa se comportou, a gente viu o gráfico dos fundos e o rendimento dos fundos imobiliários. Você percebe que, no longo prazo, realmente esses fundos eles são bastante resilientes e continuam aí dando renda passiva para os cotistas. E isso, escuta o que eu vou te falar, é o fator principal para você chegar na sua liberdade financeira. O que, Bruno? Renda passiva recorrente caindo na sua conta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha trazido informação relevante para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixa seus comentários. E muito obrigado de verdade por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.